Não é que a gente olha para o LGPD como algo que isso vai ser é bom. Como é que eu enxergo esse copo meio cheio? Caramba, se eu tiver isso, eu vou ter isso, isso e aquilo. Que me adequar é apenas uma questão de hábito e é simples, claro que exige o processo, etc., mas é uma questão de querer fazer. Como que a gente leva essa discussão para essa nova narrativa para o comandante que está assistindo a gente entender, putz, eu quero isso também. Gosto de falar bastante dessa parte. Olhar a LGPD por uma lente diferente, que é a lente dos benefícios, né? Primeiro, organização e aprimoramento. Então, a gente vai... Como tem um dos processos que é mapear os processos que ele tem dentro da organização dele, a gente vai diminuir risco, vai melhorar os processos, que vai deixar mais efetivo tudo que ele faz dentro da empresa, né? Que foi um resumo de tudo isso que a gente falou aqui. Vai ter contratos bem formalizados, diminuindo riscos trabalhistas, de vazamento de dados, vai ter mais efetividade em tudo que é na área de governança, né? Um outro ponto legal, que é... O Marcelo começou o podcast falando que o mundo está ficando cada vez mais digital, e isso é uma tendência, vai ficar cada vez mais digital. E crescer no mundo digital é essencial para qualquer negócio. Só que precisa crescer com segurança. Então a LGPD também melhora a parte de segurança da informação dele, vai permitir ele crescer sem ter problemas, como perder, por exemplo, o banco de dados, que é o tesouro de qualquer empresa, né? Um outro benefício que eu acho que é muito legal, manutenção de contratos, que é exatamente o que aconteceu na Luma, né? Então, não só manteve os contratos que já tinha... Quem trabalha B2B é fundamental. Não só manteve os contratos que já tinha, como abriu portas para outros novos contratos. Então, isso é uma coisa que precisa ficar no radar de qualquer comandante. Também tem a questão do benefício, a parte de melhoria mesmo, em questão do processo dele, quando a gente fala de valor de mercado da empresa, valuation da empresa. Por quê? Tem compliance, tem segurança da informação, tem diminuição de risco, que a gente fala que é o PCN, né? Plano de continuidade do negócio, ele tem um PCN, boas políticas. A gente define até, Marcelo, política de vazamento de dados. Até isso a gente já deixa pronto. Tem uma política que até algumas empresas se assustam, né? Quando a gente fala, que é o FCPA, né? Uma política anticorrupção, código de conduta e código de ética também. E a gente fala assim, mas o que isso tem a ver com a LGPD? Isso tem a ver com a maturidade do que é a sua empresa, né? Para o pequeno negócio, algumas questões que a gente acaba falando, né, acaba dizendo, o empresário ele não consegue tangibilizar, né, na verdade, ele não consegue enxergar assim, mas que benefício é esse? Vamos supor que o negócio dele arrebente, que o negócio dele estoure, que o negócio dele cresça. E aí, como todo negócio, ele pode ser, né, ou querer ser vendido, ou ser comprado, adquirido, entrar um sócio, né? O contencioso vai ser grande. Uhum. E aí vai chegar lá, o que você tem? Não tenho isso, não tenho aquilo. E talvez dá aquela brochada do negócio avançar, porque não tem nada disso. Então, na prática, para o pequeno negócio, eu enxergo, assim como o Alan falou, né, a melhoria interna dos processos, né? A empresa começa a ter clareza. Eu tenho um case de cliente que não sabia nem como que coletava o currículo. Quer ver uma coisa que dá muito certo? E foi até uma solução lá para essa indústria. E eu tô dando essa dica para você, comandante, de graça. Bota uma caixinha na recepção e que somente a pessoa do RH que deve ter acesso a esse currículo possa ter essa chave, né? E aí dá uma outra dica, que a Somax faz hoje, criar formulários com dados minimizados. Para que eu preciso saber o sobrenome da pessoa, por exemplo? Logo no começo não preciso, bota lá o nome, por exemplo, né? Seu primeiro nome, deixa bem claro assim no formulário que você vai criar, seu primeiro nome. Porque no currículo a gente sabe que às vezes vem nome completo, CPF, telefone, e-mail, cara, muita coisa para um primeiro contato. E é legal também ter, que quase nenhuma empresa tem, uma tabela de temporalidade. Quanto tempo você vai ficar com um currículo que não te serve? Uma pessoa que você não contratou e não vai contratar. Isso é simples, né? Você vai ficar com esses dados lá, é mais risco.